Hi there. Let's talk grammar now. Vamos falar um pouco de gramática agora. Na section 2 da prova do TOEFL ITP, você tem duas formas de avaliar a gramática. Através de exercícios de structure, que nós vamos resolver agora alguns, e depois exercícios de written expression. Off we go? Partiu? Ok. Primeira coisa que nós temos que bear in mind, e guardar na nossa cuca. Gramática cuida de gramática, ok? Vamos ler sempre o período até o ponto final e muitas vezes, até mesmo antes de lermos, já saberemos qual será a resposta. 1. Tourism is leading source of income for many coastal communities. Tourism is at leading source. Turismo é no fonte de liderança de renda? No. C. Tourism is then leading source. Turismo é, então, uma fonte de liderança? No. D. Tourism is none leading source. Turismo é nenhum fonte de liderança? No, no, no. A gente já sabe que será a letrinha A leading source. Aqui nós estamos resolvendo um exercício de indefinite articles, artigos indefinidos. Qual é a técnica? Qual é a estratégia? É como se você tivesse um sanduíche. Você pega a slice of bread, uma fatia de pão, você vai colocar um recheio aqui no meio e depois você vai cobri-lo com a outra slice of bread, com a outra fatia de pão. E aí é você que vai resolver que filling, que recheio você quer para o seu sanduíche. A, B, C or D. Alright? Mas vamos fazer agora, então, a compreensão total. Por quê? Structure é a estrutura da língua. É quando a gente tem que ver a língua completamente perfeita na sua estrutura linguística. Alright? Tourism is a leading source of income for many coastal communities. O turismo é uma fonte de liderança de rendas para muitas comunidades da costa. Alright? Number 2 now. Although thunder and lightning are produced at the same time, light waves travel faster, so we see the lightning before we hear the thunder. Então, vamos pegar a nossa primeira parte do sandwich. Tarará, tarará, tarará. Vamos ver como a gente vai recheá-lo. Com a letra A, B, C ou D. So we see the lightning before we hear the thunder. Quando eu disse, logo no início da nossa aula, gramática cuida de gramática, é porque eu quero mesmo que você já raciocine assim. Teacher, aqui tem um faster. Faster é um comparativo, porque fast ou fast é uma palavra curta, é um adjetivo curto, então eu acrescentei um ER. Então eu já sei, eu vou marcar a A ou a B, porque eu estou comparando duas coisas. Very good. Exatamente isso. Mas e agora? Eu tenho then na letra A e tenho then na letra B. Vamos ver qual seria? A.
than sound waves do. Do que as ondas do som o fazem. B, than sound waves are. Do que as ondas do som são. C, do sound waves. E também o fazem, realmente fazem as ondas do som. No. D, sound waves, ondas do som. Então, eu já sei que é um comparative of superiority, é um exercício de comparativa de superioridade, e uma vez que eu tenho um normal verb aqui, um verbo normal, que é travel. What is a normal verb in English? O que é um verbo normal em inglês? Todo e qualquer verbo, except verb to be. Exceto o verbo to be. Então, como eu tive travel, é um verbo normal e ele está no simple present, eu vou fazer um agreement, uma concordância com o auxiliar do, que é o auxiliar do simple present, ok? E aí a gente vai ficar com uma translation dessa forma. Embora o trovão e o raio sejam produzidos no mesmo momento, as ondas do raio viajam mais rápido do que as ondas do som o fazem. Yes? Se eu tirar esse do aqui, esse do, ele está substituindo para mim o verbinho to travel, viajar. Eu nunca falo assim, then travel faster, then sound waves travel. Vai ficar repetitive, vai ficar repetitivo, eu não vou falar dessa forma. Então, eu uso o agreement com o auxiliar do simple present, do que as ondas do som o fazem. So we see the lightning. Então, a gente vê o raio before we hear the thunder. Antes de nós ouvirmos o trovão. All right? Great. 3. Beef cattle, tarará, of all livestock for economic growth in the North American economy. Então, eu peguei a primeira slice of bread, tô com a minha fatia aqui, beef cattle, nananã, of all livestock. E a outra fatia, eu vou rechear o meu sandwich com a que melhor completa, com o recheio preferido, A, B, C or D. Vamos lá agora? Beef cattle. Cattle é um collective in English, é um coletivo. Cattle é o coletivo de cows and oxen, vacas e bois. Então, aqui eu tenho gado. Beef cattle, gado de corte. Beef cattle, nananã, of all livestock. Vamos pegar aqui, ó. Of all livestock, de todo o rebanho. Se eu tenho já aqui um sujeito, beef cattle, é o meu subject, não é? É o meu sujeito. Então, vamos chamar o sujeito de Mickey. Yes? O que falta para eu completar? Depois de um sujeito, eu sempre tenho que ter um verbo. Então, um verbo que eu vou ter aqui vai ser a minha Minnie. Why? Por quê? Porque para todo sujeito em inglês tem um verbo. Para todo Mickey tem uma Minnie. Então, a primeira coisa que você vai raciocinar é que o sujeito vai estar próximo do verbo, ou que seja eu colocar o verbo anexo ao sujeito. E por que eu tenho agora the most important? The most é a minha dica que eu estou usando um superlative of superiority, um superlativo de superioridade. Important, eu tive um trissílabo. Então, important é um adjetivo longo, eu precisei usar
the most antes dele. E por que eu sei que tem que ser um superlativo? Porque eu estou falando of all livestock, de todo o rebanho. Alright? E aí, vamos ver a tradução. Beef cattle are the most important of all livestock for economic growth in the North American economy. O gado de corte é o mais importante de todo o rebanho para o crescimento econômico na economia norte-americana. Por que eu não posso começar the most important are? Ele sempre nos dá essa troquinha aqui, né? Ele inverte justamente para nos pegar, né? It's catchy. Isso aqui é para pegar. Mas você já entendeu que eu tenho que ter um subject e um verb. Eu tenho que ter um Mickey e uma Minnie. Não dá, não cabe aqui, doesn't make sense, a letra A, meu recheio aqui não fica bom, não fica gostoso. The most are important. C, the most important are, oh my God, olha onde ele colocou o verbinho. That are the most important, beef cattle, that are the most important of all livestock. Eu teria que, se eu fosse escolher a D, eu teria que ter um super complemento depois, no final da frase. So far so good here? Tudo bem aqui? I hope so. Number 4. Flag Day is a legal holiday only in the state of Pennsylvania. Nananã. According to the tradition, Betsy Ross sewed the first American flag. A. Which? B. Where? C. That? D. Has? Então, vamos entender aqui. O Dia da Bandeira é um feriado legal somente no estado da Pensilvânia. Então, vamos lá. Only in the state of Pennsylvania. Somente no estado da Pensilvânia. Aí, nós vamos ter uma informação extra. O que aconteceu exatamente lá? Where, onde, e aí nós estamos usando uma adverb clause, uma cláusula adverbial, que é através de um advérbio de lugar, adverb of place, onde, de acordo com a tradição, Betsy Ross costurou a primeira bandeira americana. Which, o qual? Não, eu estou me referindo ao estado onde aconteceu tal coisa. That, que, no. Has, tem, no. Ok? Então, o nosso where, o advérbio de lugar, vai se referir a Pensilvânia, ao estado da Pensilvânia. Alright? Number 5 now. A número 5 é aquele tipo de pergunta onde a gente usa os W brothers, os irmãos W, porque você sempre faz uma pergunta para o objeto. Who or what? Quem ou o que? E nós estamos falando aqui de uma pessoa, Franklin Delano Roosevelt. Yes? So, Franklin D. Roosevelt was the great force of radio and the opportunity it provided for taking government policies directly to the people. Franklin D. Roosevelt was who? Foi quem? Eu faço a pergunta para o objeto, no caso aqui para um indirect object, um objeto indireto. Was the first president to understand fully. Foi o primeiro presidente a entender totalmente what? O quê? Faço a pergunta para o outro objeto, nesse caso agora, direct.
o direto, a entender a grande força do rádio e a oportunidade que ela oferecia para levar as políticas governamentais diretamente para o povo. So far, so good. Tudo bem aqui? Vamos ver por que não poderia ser a A, nem a B, nem a C. Olha o que o autor faz conosco. Além de inverter a ordem da informação correta, muitas vezes tem umas extra words ali, que não tem nada a ver, ela só nos confunde. As, was as? No. The first president that to fully. Olha aqui as palavrinhas extras que ele coloca. Yes. The first president fully understood. No. Totalmente inverso, né? E ainda no passado. Alright? That's it. Thank you.